Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Quem não vi ainda, não tinha visto Paty, Suzana. Cadê a Suzana? Deu problema para ela entrar. Tô falando que ela tá saindo. Tá tudo bem, sim, Pro. Bom dia. Oi, querida, tá bem? Graças a Deus, e você? Tudo jóia também. Tudo em paz e na esperança, né, de dias melhores. Friozinho, eu tava no interior e hoje eu vim Tá final de frio aqui? semana. Esse final de semana eu voltei para São Paulo, que fazia, desde o começo da quarentena, eu fui para o interior, né? Porque meus pais estavam sozinhos lá, não queria que eles ficassem se expondo, saindo, acabei indo para lá só eu e o Lucas. E aí que lá, nossa, tá. Lá faz um friozinho, mas faz dias bonitos, né? Só que, nossa, eu sinto uma diferença aqui de São Paulo. Aqui hoje em Santo André tá tudo muito nublado, tá muito estranho. E aí dá a Tá sensação frio. de que tá muito frio, né? Falei, daí o pessoal vai acabar entrando até mais tarde na aula. É verdade. O bom é que dá para fazer de pijama, né? Dá para fazer deitadinho aí, quietinho, Eita, só. eita, Deus, eu tô deitada. Bom, vamos lá. Tava avisando o pessoal aqui, né? Hoje é uma aula, entre aspas, né? Mais rápida, mas é muito importante porque eu vou passar para vocês toda a orientação a respeito da atividade, né? Então, essa atividade para vocês que estão fazendo a outra disciplina, a Dani, também tem uma relevância importante. E hoje eu só vou explicar, tá bom? Eu só vou explicar, né? Mas a atividade precisa começar rápido, porque querendo ou não, gente, hoje a gente já está no dia 18 de maio, né? Então a gente tem até aí a véspera de B2, que eu ainda não vi a data direitinho, mas não sei se é dia 13, preciso confirmar a data para entrega, né? Então vocês têm que se dedicar, não deixar, não vai protelando, porque é realmente uma atividade detalhada, tá? É claro que a gente vai considerar muita coisa, porque vocês estão caminhando ainda, né? Mas vocês já têm muito repertório para fazer essa atividade acontecer, para ter o que a gente quer atingir com ela, que é esse olhar integrado, né, entre sinais, sintomas, a característica da patologia, o que você precisa olhar com mais cuidado, o que chama atenção na história do paciente que pode interferir no prognóstico, tá? Então, ontem à noite, eu postei lá no AVA todos os materiais que eu vou mostrar para vocês agora. Então tá tudo bonitinho lá, não se assustem, é bastante coisa, porque eu achei melhor colocar tudo separadinho, né? Justamente para que vocês pudessem assim achar facilmente se precisar. Tá tudo lá na unidade 4, no encontro 2, na pré-aula, tá? Vocês vão ver que tem bastante conteúdo. Então, vocês vão ver lá a primeira coisa, o caso do tracer. Então tem a história, que é uma historinha mesmo narrada assim sobre a Dona Ana, que é a nossa personagem, e que é a base de todos os eventos que a gente vai assim fazer atividade. Depois vocês vão ver anexo 1, 2, 3 e 4, tá? Eu numerei por anexo lá para ficar mais fácil. Então aqui eu vou mostrar para vocês o que é cada um dos anexos, tá? Nós vamos ter a história da Dona Ana, o que aconteceu com ela, tudo direitinho. Nós teremos os exames que ela fez no pronto atendimento, exames tanto laboratoriais quanto de imagem, exames que ela fez. Aí eu vou contar toda a história dela. A gente não entrou muito no detalhe para não assustar muito vocês, mas é uma tendência vocês depois aprofundarem cada vez mais, tá? E aí ela vai ter um problema, a gente vai discutir, vocês vão ver o que acontece com ela e os dias atuais, né? Como se vocês estivessem tendo contato com ela. Naquele momento, ela está na unidade de internação já mais estável. E aí, vocês vão ver que tem dois cenários. Então, vocês têm exames da admissão dela e exames do dia atual, que ela está lá na unidade de internação.
Então, vocês têm os exames, né, da entrada, exames dos dias atuais. Vocês têm a prescrição médica do dia atual, que vocês vão poder consultar direitinho. E vocês vão ter também, o que é mais? Os exames, os 2 exames, a prescrição médica e o impresso, que é o que eu também vou começar mostrando para vocês, que precisa ser impresso mesmo, vocês precisam estar com ele fisicamente para conseguir coletar os dados. Então, vocês precisam organizar esses dados para fazer com que eles fiquem numa sequência lógica dentro do trabalho que vocês vão digitar para mandar para a gente bonitinho. Deixa eu pedir um favor. Tem alguém me pedindo o link da aula. Paty, consegue mandar? É para a Daiane. Consegue mandar para ela, por favor? Ou alguém que puder mandar? Porque eu estou aqui, se eu sair daqui eu vou me enrolar. Não tem o link da aula nova? Vocês conseguem mandar para ela? Alguém consegue mandar para ela, por favor? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela dos impressos, tá? Eu quero que vocês tenham os impressos. Fernanda e Vivi chegando agora. E Yasmin também. Muito bem, ó. Vou começar a mostrar para vocês os impressos, tá? Então, aqui vocês vão ver que tem lá impressos para o registro dos dados. O que é isso, tá? Dentro dessa metodologia Tracer, o Tracer, como um traço mesmo de cuidado, precisa estar com o foco no paciente, mas ele precisa de pelo menos um começo, meio e fim. Você precisa saber de onde esse paciente veio, para onde esse paciente vai, né? O que aconteceu com ele nesse meio do caminho. E para fazer isso, vocês estão vendo o impresso aqui na minha tela? Sim. Sim? Bom dia. Bom dia, Fê. Tá boa? E aí vocês vão precisar fazer isso com esse impresso. Então, o que eu sugiro, tá, gente? É sugestão. Eu só consigo funcionar meio que com o papel na mão, né? Mas tem gente que se ajusta fácil de outras maneiras. Mas o ideal é que vocês imprimam isso aqui. São só 2 folhinhas para cada momento, para que vocês possam escrever, porque isso aqui é o que vai dar corpo. Vocês fazendo essa parte aqui, o preenchimento desse impresso de uma forma bem completinha, vocês vão pegar cada dado desse, cada coluna, né, que tem aqui de informações e transcrever no seu trabalho. Então, pode até ser um subtítulo. Então, você vai colocar lá, práticas integradas do Tracer, agrupamento da admissão. Podem ver que esse impresso aqui é dos dados da admissão. O que você vai fazer? Você vai olhar lá na história que a gente vai ler agora, daqui a pouquinho. Vocês vão ler a história e vão retirar de lá quais são os dados relevantes da história de vida da dona Ana. Então, o que eu... Não tô conseguindo ver. Não, peraí. Eita, vamos voltar. Foi? Estão vendo? Agora sim. Joia. Não sei por que sai. Então, aqui, ó, esse aqui é o impresso das práticas integradas do foco do paciente, da admissão, tá? Então, aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão imprimir esse documento, ó, ele tem 2 folhinhas, tá? Frente e verso, vocês conseguem imprimir. E vão colocar aqui, ó, para cada coluna dessa, o que vocês encontrarem lá naquela história que preenche esse requisito. E aí depois, com isso na mão, vai ficar muito mais fácil vocês fazerem o trabalho discorrido, digitar o trabalho por tópicos, tá? O que vocês vão fazer então? Olha só, vai ler a historinha lá da dona Ana e aqui na admissão, nesse impresso de admissão, vocês vão colocar aqui
Que dados são relevantes da história de vida dela? Então, tem uma parte lá que eu vou contar a história de vida da dona Ana, né? Algumas coisas vocês podem deduzir, outras coisas vocês têm lá muito objetivamente, tá? Então, é claro, gente, quando a gente faz isso com o paciente, a gente tira dúvida, vai lá, pergunta para ele. Aqui, se vocês acharem que tem alguma coisa que, nossa, né, deu para interpretar tal coisa, pode colocar aqui como um dado, tá? Da história de vida dela. Então, aqui vocês vão anotar, nessa coluna aqui, ó, né? Com a mão de vocês, direitinho, o manual, para vocês terem uma forma de entender que isso é um dado relevante. Lembrem-se que numa coleta de dados, a coleta de dados é praticamente o coração do cuidado, né? Porque a gente tem várias outras coisas para analisar, principalmente porque a anamnese, ela traz informações que às vezes amarram completamente os diagnósticos, né? Então a gente precisa lembrar do que é relevante na história de vida dela. De repente faltou alguma informação que você gostaria de ter tido, fala, nossa, eu precisava saber se ela, sei lá, tem alguma alergia e não tem nada escrito aqui. Bota aqui, alergia interrogado. Tipo, é como se ela não pudesse te dar essa informação, você não encontrou essa informação na história dela, mas para você isso é importante. Tá? Então é só um exemplo, porque isso aqui vocês podem brincar, podem, assim, interagir com esses dados, tá? Então, vocês vão procurar lá, na admissão dela, dados relevantes da história de vida. É como se vocês estivessem conhecendo ela agora e fossem procurar isso. Qual é o histórico médico da dona Ana? Tá? Dona Ana é nossa personagem, para quem chegou agora há pouco. E a gente precisa saber qual que é o histórico médico, o que ela tem, o que ela fazia, né? Como que ela lidava com as coisas. Tem coisa que está bem objetiva, tem coisa que vocês podem colocar como percepção de vocês. Condições passíveis de intervenção. O que é isso? Já são os problemas que você consegue identificar. Então, você, no decorrer da história, tem aquelas coisas que você vai ouvindo ou vai lendo no prontuário que vão te acendendo umas lampadinhas vermelhas, né? Vão acendendo aquele alerta e falar, olha, vou guardar essa informação aqui, porque independente do que aconteça, isso aqui, de repente, a gente consegue fazer uma intervenção, precisa cuidar, precisa olhar com mais atenção. Isso aqui é um risco. Então, assim, aqui vocês vão colocar alguma condição passível de intervenção, se vocês acharem que tem, tá? Entendam uma coisa, esse é um roteiro para agrupamento de informações. Não quer dizer que vocês vão ter, de repente, muita informação de tudo, tá? É para vocês se orientarem, é para procurar, é para aguçar o olhar de vocês para aquilo que não é tão óbvio, tá? Aí vocês vão ver no estado clínico geral. Qual foi o estado clínico geral descrito na admissão da dona Ana, tá? E vão colocar aqui, ó, dentro da historinha, o que apareceu de estado clínico geral. Vão guardando as informações aqui. O que foi prescrito? Por que prescreveram aquilo, né? Falaram de exames, fizeram algum tipo de intervenção medicamentosa? Quais foram as intervenções realizadas logo que ela chegou no serviço de saúde? A parte caiu. E por que ela teve essa conduta prescrita, tá? Isso aqui é super importante na admissão. Então, é importante procurar lá na história o que aconteceu. A justificativa não vai estar lá tão clara, e é aqui que mora o conhecimento de vocês acerca dos conteúdos que a gente trabalhou nas aulas, tá? É entender, poxa, se ela estava com tais e tais sintomas, entrou no PA em tal estado geral, tem isso aqui de história de vida, o que foi prescrito para ela? Por que foi prescrito tal coisa, tá? Quais foram as intervenções realizadas e os seus objetivos? Aqui na admissão, a gente não vai aprofundar muito a parte de prescrição médica. A gente não vai ter uma prescrição médica para admissão, daí o trabalho ia ficar longo demais. A gente deixou a prescrição médica só para os dias atuais, tá bom? Só que ali tem um monte de conduta da entrada dela no PA. E é ali que vocês vão analisar. E aí, aqui no final, vocês vão colocar qual que é a hipótese diagnóstica, ou já dá para dar um diagnóstico, e o que a gente pode já pensar para essa paciente em termos de plano de cuidado.
Quem aqui não teve SAI, tá? Que eu sei que tem alunos que não tiveram SAI, coloca o que você consegue imaginar que essa paciente precisa de cuidados, tá? Então, você vai, de repente, ou procurar mesmo com a sua própria linguagem. A gente não está pedindo para vocês fazerem a SAI da paciente, entendam bem. A gente não vai querer diagnósticos de enfermagem, plano de cuidados de enfermagem dentro da estrutura de SAI. A gente quer que vocês pensem na hipótese diagnóstica médica, tá? Que a gente não vai abrir durante o caso, claramente. Vocês vão pensar, dentro daquela hipótese diagnóstica, quais são os cuidados de enfermagem que a gente já precisa estabelecer, tá? Dentro das condutas que foram prescritas, o que foi feito na admissão, o que a gente já precisa prever de cuidado para essa paciente, tá? Olhando essas intervenções e o estado geral, já dá para pensar em muita coisa de cuidados de enfermagem. E acabou da parte de admissão, tá? Então, tudo isso aqui é só para falar da questão da admissão. Vocês vão ver que parece muita coisa, só que a história não é longa, tá? A história ela não é longa, só que ela é rica de detalhes. E o que vocês vão fazer é organizar esses detalhes aqui. Precisou de uma informação, tá fazendo falta essa informação, Beth, não sei, não tô achando, eu precisava saber disso. Bota o item aqui e bota um ponto de interrogação. Tá? Aí a gente vai conversar na outra segunda um pouquinho sobre isso e qualquer coisa a gente coloca esse dado para vocês. Mas eu acredito que com o que tem lá é suficiente para vocês fazerem todo o trabalho. Esse é o primeiro impresso, o impresso da admissão. Vocês vão ver que tem um impresso depois lá também, igualzinho, só que falando do setor de internação atual. Aí o desenrolar da dona Ana já aconteceu. Ela já fez uma série de coisas, aconteceu um montão de coisa com ela, que eu só conto na história, tá? Eu não aprofundo muito, mas a gente só conta. E agora ela se encontra na unidade de internação, tá? Ela tá lá na unidade de internação e a gente vai olhar exatamente o que está acontecendo com ela nesse dia, tá? Então nós vamos pensar, vamos olhar lá na história e ver o que está descrito a respeito do estado clínico atual, tá? Aqui no estado clínico atual, vocês vão fazer uma análise de tudo que foi acontecendo na historinha dela. Uma análise dessa continuidade. Ela entrou pelo PA, ela foi para a UTI, ela fez tal coisa na UTI, agora ela chegou lá na unidade de internação. O que aconteceu nessa transição? Ela se recuperou bem? Ela não se recuperou? Teve um risco maior? Ela ficou exposta a alguns procedimentos perigosos, né? No sentido de infecção. Aqui vocês vão falar do estado clínico atual, analisando toda essa linha de cuidado para coisas que realmente valem a pena destacar, tá? Qual foi o diagnóstico final? Então, teve um diagnóstico pontual, tem outros, né? Sempre a gente vai ver que a gente vai trabalhar com um diagnóstico principal, que foi o motivo de cara de entrada dela no pronto-socorro, né? E da piora toda a clínica dela, mas pode existir diagnósticos secundários, outros problemas de saúde que ela tem e que precisam ter destaque para poder tratar. Então, aqui vocês vão destacar qual foi o diagnóstico final, o principal e os secundários que vocês conseguirem identificar e fazer aqui uma breve, como a gente pode falar, uma breve apresentação do porquê que você acha que é isso. Então, a fisiopatologia do processo patológico e a relação com os sinais e sintomas. Então, se vocês chegarem à conclusão que ela teve, sei lá, não quero falar do caso, né? Mas se vocês chegarem à conclusão que ela teve uma patologia X, vocês vão ter que colocar assim, ó, na patologia X, o coração sofre de tal forma, altera seu ritmo de tal forma e tá. E a dona Ana, ela apresentou os sinais clássicos de tá. Então, vocês vão fazer uma relação entre a patologia que ela apresentou, que é o que a gente tem aqui na nossa disciplina, saúde do adulto, e eu digo para vocês que não vai ser difícil fazer isso, porque a gente deixou tudo muito amarrado com as aulas que a gente deu. Então, na hora que vocês já estiverem lendo o caso, vocês já vão deduzir qual é o diagnóstico, precisa só dar uma relembrada lá da fisiopatologia, né? E relacionar com o que ela apresentou. Mas por que ela apresentou isso? Porque dentro dessa patologia, o sistema funciona de tal jeito, e se ele sofre, a paciente, isso repercute de tal forma.
Então, aqui vocês vão fazer uma breve apresentação da patologia que ela tem como diagnóstico e relacionar isso com os sinais e sintomas que ela apresentou na história. Essa última parte do tracer é a parte que justifica o lugar que ela está hoje e o que vai acontecer com ela. Então, o que vocês vão colocar aqui? O que chamou a atenção de vocês? A Dani me falou que quem teve já seminário integrador já teve sistema de qualidade, gestão da qualidade, indicadores. Em algum momento vocês já devem ter visto isso. Se não tiverem, usem a dedução para entender quais são os critérios de segurança que foram feridos. Só um pouquinho, amores, só um minutinho. Já vou lá. Desculpa, gente, meu filho veio falar bom dia. Então, aqui embaixo, nessa segunda parte aqui do impresso, vocês vão ver a parte de critérios de segurança e avaliação de riscos. Dentro do quadro clínico que ela apresenta, do que ela apresentou quando ela estava transitando pelos setores, o que vocês conseguem ver como potencial risco para a saúde dela? Porque a gente sabe que dentro do hospital existe uma série de protocolos de segurança, porque muita coisa pode acontecer. E o enfermeiro, dentro do cuidado, né, integral, a gente precisa pensar na doença, pensar no paciente, pensar na recuperação e pensar na sua segurança o tempo todo. Então, o que chama a atenção de vocês durante essa transição toda da dona Ana pelo hospital Anhanguera aqui, em relação aos critérios de segurança? E aí vocês vão colocar aqui. Essa abordagem multiprofissional, o que vocês vão colocar aqui? Dentro da historinha dela, o que justificaria um olhar de um especialista? Porque a gente não pode pensar em abraçar tudo sozinho, né? Se tiver alguma coisa que já está descrita lá, é só colocar e transcrever para cá. Então, digamos, ela precisa de uma nutricionista porque ela estava usando sonda, ou ela precisava de um psicólogo porque ela está deprimida. Então, assim, vocês vão olhar, né, com um olhar dessa abordagem multiprofissional e justificar aqui o que vocês indicariam de especialistas para avaliação, para dar uma olhadinha e conversar com ela, ou tem alguma coisa descrita já lá, qual foi a conduta que esse especialista deu, tá bom? Então, aqui vocês vão tirar parte do texto e parte da dedução de vocês. O que vocês pediriam de avaliação para ela? Diante do que ela está apresentando, diante desses riscos aqui, né? Então, de repente, você vê lá que existe um risco grande de desnutrição. Vamos pensar numa nutricionista, tá? Então, pensando sempre no que eu quero atingir com essa abordagem multi, né? Esse olhar integral e uma conduta que faça com que ela tenha uma recuperação mais rápida, que ela tenha menos riscos, tá bom? E aqui, para fechar, quais os exames que ela realizou nesse dia atual, né? Por que ela está fazendo esses exames? Então, qual que é a justificativa? O que vocês acharam nesses exames, tá? Então, vocês vão comparar os exames desse dia com os exames que ela fez lá na entrada, né? Então, vocês vão olhar os dois resultados e falar, nossa, olha, ela entrou com isso desse jeito e agora está desse jeito. O que isso pode significar? Tá? São alterações significativas ou não são? Tá tudo bem? Então, tranquilo, não precisa ficar justificando aquilo que tiver dentro dos parâmetros normais. Você pode só citar, tá bom? Mas destaquem aquilo que chama a atenção. O que ela realizou e o que está chamando a atenção agora? Por que vocês acham que está alterado isso, né? O que está acontecendo com ela agora que ela está aqui na unidade de internação? Deem uma olhadinha lá na prescrição, tá? Aqui, ó, até faltou, eu vou até acrescentar, exames realizados, justificativas, resultados e prescrição médica. Porque a prescrição que a gente deixou para vocês é a prescrição do dia atual, tá?
Então, eu vou acrescentar aqui. Vocês vão olhar lá essa prescrição e vão... Ah, não, tá aqui. Perdão, gente. Isso aqui tem mais uma folhinha aqui, ó. Vocês vão ver quais foram os medicamentos que foram prescritos, tá? Então, o que ela tá tomando de medicação nesse dia? O que tem lá de classe farmacêutica naquelas medicações? Por que aquilo está sendo pedido para ela? Né? Vocês vão ter a prescrição toda para analisar. Essa análise vai gerar isso daqui, ó. Né, a interação, análise de interações, porque vocês vão ver que tem uma prescrição lá que está em aberto. Então, vocês vão ter que colocar os horários, tá? Que horários que vocês colocariam lá para tomar cada medicação? Tem medicação ali que precisa ser colocada longe da outra? Tem medicação ali que precisa ser feita em jejum? Tá? Vocês vão fazer uma análise dessas interações e tentar fazer uma reconciliação. O que é uma reconciliação? É justamente fazer com que cada medicação esteja sendo administrada dentro do seu horário de maior plenitude, aquilo que não vai alterar, né, o seu efeito. Então, é ter certeza do porquê que você está afastando uma medicação da outra, ou chegar à conclusão falando, não, as medicações podem ser feitas dentro do horário padrão, a única coisa que tem esse aqui que já tem uma característica específica, tem que ser feita sozinha, ou tem que ser feita em jejum, tá bom? Então, vocês vão olhar, não são muitas medicações, mas vocês precisam analisar para entender o que vocês vão atrasar, tá? E aí vocês podem colocar aqui, ou podem fazer na própria prescrição médica algum tipo de observação. Aqui os riscos que foram gerenciados. Então aqui, enquanto vocês perceberam quais eram os riscos que esse paciente tem, então eu vou dar um risco clássico, o paciente que está lá internado com toda essa sintomatologia aí que foi apresentada, esse histórico, precisa ter lá um olhar diferenciado para queda. Então ele vai ter um risco de queda. Como que eu faço para gerenciar esse risco de queda, tá? Que tipos de medidas eu tenho lá nas metas de segurança internacionais que me dizem que eu preciso fazer alguma coisa para evitar que a dona Ana, além de ter todo o problema que ela já teve de saúde, que ela caia e tenha um problema a mais, um problema adicional na saúde dela, tá? Então, aqui são os riscos que eu encontrei lá em cima e a forma que eu vou gerenciar. Existe um protocolo? Sim, vocês podem criar. Vocês sabem que existem protocolos. Então, existe protocolo de queda, existe um protocolo que ela vai fazer parte. Coloca o que esse protocolo diz, né? Que ela não pode andar sozinha, que ela tem que ter uma pulseira, que ela vai ter que ficar sempre com as grades elevadas. Enfim, vocês vão ter que achar dentro desse risco identificado um jeito de gerenciar. Uma das grandes falhas do enfermeiro hoje é ele olhar para o paciente, entender que aquele paciente tem uma série de riscos e o cuidado dele não atingir o gerenciamento desse risco, né? E aí esse paciente acaba tendo um problema a mais de saúde. E aí, para fechar, o plano educativo. O que é o plano educativo? É um roteiro do que esse paciente precisa ter de orientações, para poder sair de alta, tanto ele quanto a família. Beth, mas ela vai estar de alta na história? Ainda não, vocês vão ver que não. Só que o plano educativo, e é o que a gente mais gosta de chamar atenção aqui no trabalho com o Tracer, ele nunca deve ser feito no dia que o paciente está de alta. A alta é um processo, ela precisa ser feita aos poucos, tá? Então, assim, o que é um plano educativo? É eu entender que a dona Ana tem algumas coisas que eu já posso ir aos poucos conversando com ela e com a família, preparando-a para o dia da alta hospitalar. Então, aqui, esse plano educativo é quando vocês fecharem lá, terminar a história e falar assim, nossa, como que, se a dona Ana saísse hoje de alta, né? Quais seriam as orientações que eu teria que dar para ela continuar melhorando em casa e prevenir as complicações de saúde que podem acontecer? E aí, essa parte aqui eu deixei em destaque, porque vocês vão fazer esse plano educativo, e é essa parte aqui é a única parte do trabalho que a gente vai falar para vocês gravarem o videozinho. Né? Então, em 5 minutos, vocês vão depois pegar, depois que vocês terminarem o trabalho todo, lindo, que vai ficar, eu e a Dani falamos que a gente vai até pensar numa premiação aí para os top 5,
E vocês vão pegar e gravar lá. Então, eu falo assim, todo mundo já vai ter o mesmo caso na mão. Então, aí vocês vão gravar vocês falando, né? Olha, para o caso da dona Ana, que a gente identificou isso, 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 isso. Pensamos nos cuidados tal, tal, tal e tal. E ela tem tais potenciais riscos. A gente pensou no plano educativo que envolva tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí vocês apresentam em 5 minutinhos, gravando de frente para o celular e manda para mim e para Dani, para a gente poder avaliar, fazer como se fosse a apresentação de vocês do trabalho, tá bem? Então aqui, ó, eu fiz questão de começar pelos impressos, porque vocês vão ser as ferramentas de trabalho de vocês, tá? No pessoal dos estágios, gente, eu não dava isso não, viu? A gente fazia só um roteiro dos tópicos só, e eles tinham que ir dissecando o prontuário. Então é bom que aqui vocês vão ter uma chance mega de aprender a fazer tracer direcionado. Então aqui vocês vão ter toda a história. O que não tiver na história que fizer falta, vocês, por favor, sinalizem com um pontinho de interrogação, porque é uma informação que talvez vocês tenham que a gente tenha que acrescentar, ou que realmente vai fazer falta para todo mundo e a gente já coloca, tá bom? Mas vai ser uma oportunidade incrível, vai ficar um trabalho show. Agora aqui eu vou mostrar para vocês o caso, tá? Eu vou ler com vocês aqui o caso. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão vendo? Estão em choque? Querem falar alguma coisa? Sim. Chorar? Estão vendo? Sim. Sim. Professora, tem a gravação? Peraí, deixa eu voltar ele aqui. Voltei. Então vamos lá. Descrição do caso clínico que vai fazer todo o nosso raciocínio funcionar. Já vejo fumaça saindo pelas cabeças. Dona Ana, 69 anos, sexo feminino, peso 89 quilos, altura de 1,54, casada, o esposo dependente para atividades de autocuidado devido à doença de Alzheimer diagnosticada há 5 anos. Analfabeta, aposentada, possui 3 filhas casadas. 2 moram fora do estado de São Paulo e uma mora próximo, porém possui um vínculo familiar fragilizado, não se dão tão bem. Tem boas condições de moradia, mas devido à falta de disposição por cansaço físico, a higiene da casa é precária, as refeições raramente são feitas em casa e frequentemente se baseiam em marmitex ou lanches. Ela sempre foi muito cuidadosa com a sua saúde e até o aparecimento da doença de seu esposo, realizava anualmente exames de rotina, os gerais e os ginecológicos. Passava no cardiologista e no ginecologista. Mas faz um certo tempo que ela não faz exames de controle e que ela notou recentemente um ressecamento importante da pele, acompanhada de eventuais pontadas e choque em pernas e pés. Notou também a presença de uma ferida pequena na ponta do dedo mínimo do pé esquerdo, algo que não dói e que então não a preocupou. O que incomoda mesmo é a repentina fraqueza nas pernas, que a faz ter dificuldade para sentar e levantar da cadeira sem apoio, e o desconforto ao toque dos lençóis e de cobertas. Desde que começou a doença do marido, a sua demanda de atenção com ele fez com que, eventualmente, ela se esquecesse de tomar os remédios para diabetes e hipertensão, que ela já tratava há mais de 15 anos, utilizando de forma irregular os medicamentos losartana, 100 miligramas por dia, hidroclorotiazida, 25 miligramas por dia, e metformina, 500 miligramas 2 vezes ao dia. Toda essa situação de cuidados com o marido, o mau relacionamento com a filha mais próxima e a situação de medo e isolamento social por conta da pandemia do Covid-19 tem feito Dona Ana ficar muito nervosa. Para ajudar, nesse estado emocional abalado, nas últimas semanas ela percebeu que os dentes sangram muito ao escovar e que a gengiva está inchada e há mau gosto e mau cheiro em sua boca. Gente, só um minuto, por favor. Lucas. Em casa fica complicado, né? Perdão.
Então, para ajudar, nesse estado emocional abalado nas últimas semanas, ela percebeu que os dentes sangram muito ao escovar, que a gengiva está inchada e há mau gosto e mau cheiro em sua boca. Foi durante o banho que Dona Ana sentiu-se mal, com uma cefaleia intensa, repentina, acompanhada de fraqueza, tontura e formigamento no corpo, que quase a fez perder os sentidos. Já com certa dificuldade na fala, conseguiu contato com a sua filha, que chamou ajuda médica imediatamente. Ela foi admitida no pronto atendimento e ainda relatava mal-estar quando apresentou um rebaixamento súbito do nível de consciência, diminuição da força muscular no hemicorpo esquerdo e abalos musculares localizados em membro superior esquerdo. Ao exame, a paciente apresentava-se do ponto de vista clínico com hipertensão arterial, níveis oscilando entre 180 e 110, 160 e 100. A ausculta cardíaca não apresentava sopros, era rítmica e hipofonética. A ausculta respiratória sem ruídos adventícios, som claro pulmonar, expansabilidade preservada bilateralmente, ritmo respiratório regular, frequência elevada e fadiga respiratória. Exame neurológico revelou paciente não responsiva a comandos verbais, desvio do olhar conjugado para a direita, resposta motora ausente em dimídio esquerdo, localizava a dor no corpo direito, paresia facial e central esquerda. Reflexo cutâneo plantar sem resposta à esquerda e inflexão à direita. Apresentava assimetria de reflexos comparando-se os dimídios. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, restante do exame sem anormalidades. Os familiares relataram o antecedente pessoal da paciente de hipertensão arterial de controle irregular e diabetes tipo 2 descompensada. Foi realizada intubação orotraqueal, instalada ventilação mecânica nos primeiros momentos da paciente no setor de emergência, sondagem vesical de demora e encaminhamento para a UTI. Também foram realizados exames laboratoriais, raio-x e tomografia de crânio. E aqui, vídeos resultados de exame do pronto-socorro. Vocês vão achar o anexo 1, que está aqui, com os resultados dos exames coletados no pronto-socorro, tá? Exames laboratoriais e tem os exames de imagem, que vai ter o eletro, vai ter a tomo, vai ter o raio-x. Volta para lá. Assim que foi admitida, o caso foi discutido e Dona Ana foi submetida a trombólise com o uso do medicamento alteplase. Dona Ana permaneceu na UTI, na unidade de terapia intensiva, por 16 dias. Lá precisou de um catéter central, de inserção periférica para infusão das drogas, sondagem nasoenteral para alimentação, precisou realizar hemodiálise devido à insuficiência renal aguda, foi avaliada por especialistas para acompanhamento da clínica neurológica e também das complicações no pé e cavidade oral. Ela foi estubada com sucesso após 8 dias de admissão na UTI e, aos poucos, mesmo com algumas sequelas físicas, os parâmetros foram estabilizados, permitindo sua transferência para a unidade de internação. Na unidade de internação, Dona Ana se recupera bem, iniciando a ingesta oral com parcimônia, com cautela. A sonda nasoenteral foi retirada sem intercorrências. A filha mais nova veio do estado que ela mora para auxiliar a mãe nos cuidados hospitalares e também ajudar nas demandas em casa com o pai adoentado, motivo que alegrou a Dona Ana. Diante da sensível estabilidade do seu quadro, Dona Ana aguarda ansiosa seu retorno para casa. A sua ansiedade, no entanto, é um misto de alívio, incerteza e desconforto, pois ela ainda tem dificuldades para andar devido à leve perda de movimentos à esquerda e ainda ganhou um curativo diário na ferida do pé, que aumentou bastante de tamanho. Está comendo e bebendo com dificuldades devido ao problema nos dentes e à hemiparesia facial. Preocupa-se sobre como fará para manter suas atividades e administrar a casa e os cuidados que o marido precisa. A sonda vesical de demora foi retirada há 2 dias e hoje ela dependerá dos resultados de exame para a conduta da equipe. Aqui vocês vão olhar os resultados da unidade de internação. Aí tem o anexo 2, exames coletados na unidade de internação. Como ela já está estável, aqui só tem os exames laboratoriais, tá? A gente não colocou
os outros exames, nem a gaso, nem os exames de imagem, entendendo que aquilo era mais para o diagnóstico e que ela já está melhor. O que a gente precisa agora é fazer monitorar, né? E aí aqui a gente tem os resultados suficientes para vocês avaliarem. Ao exame físico atual, né, suas condições mostram um bom estado geral, regular estado nutricional, ela está lúcida, orientada no tempo e no espaço, ativa, colaborativa, eupneica, sem sinais de desconforto respiratório, mas a ausculta respiratória evidenciava uma estertoração em 2/3 inferiores de hemitórax direito, corada, hidratada, acianótica, anictérica. A hemiparesia ainda continua, né, a hemiparesia facial. A cavidade oral tem gengivas ainda sensíveis, sangrantes à escovação e uma discreta litose. Ausência de linfadenomegalias, tireoide de tamanho normal, indolor, sem nódulos, um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, uma PA de 18/9, né, uma 18/180/90, frequência cardíaca de 120, um sopro sistólico de 2 cruzes em foco mitral, um abdômen plano, timpânico, simétrico, sem lesões de pele, cicatrizes, circulação colateral ou herniações. A peristalse está presente nos 4 quadrantes, o abdômen indolor à palpação superficial e profunda, sem massas palpáveis, sem sinais de irritação peritoneal. Diurese presente, turva, em menor quantidade, de coloração mais escurecida, com leve alteração de odor. Ela refere uma hesitação ao urinar. Há 3 dias está sem evacuar. Membros inferiores estão com edema, teste de cacifo 3 cruzes positivos de 4. Pulsos arteriais periféricos simétricos, sincrônicos e com boa amplitude. Há uma redução de sensibilidade. Da senhora. Vocês estão ouvindo? Ele está lá no quarto. Redução de sensibilidade tátil e dolorosa em pé esquerdo. Dedos são sobrepostos. A dona Ana está feliz, sente-se melhor e segue na unidade de internação, aguardando a conduta da equipe. A sua prescrição médica do dia está disponível e está aqui, tá? Essa é a prescrição do dia, que ela está tendo toda essa análise para saber como que ela vai sair de alta. É isso, tá? Então a gente tem, resumindo para quem chegou agora, tem alguém fora da sala? Deixa eu ver. Olha, tem 2 pessoas fora da sala. Não consegui ainda mudar isso aqui. O que a gente precisa é ter a certeza de que nós temos todas as informações necessárias para fazer... Alguém desliga aí o microfone. Gente, eu vou desligar o microfone aqui, senão não dá. Tem que entrar com o microfone desligado, senão a gente não consegue. Vou resumir para quem chegou agora, porque essa orientação ela é mais curtinha. E depois vocês escutem a gravação, quem precisar de orientação específica. Impresso de coleta de dados da admissão, com todo o roteiro do que vocês têm que olhar desse caso. Vocês viram que ele é bem detalhado, né? Ele é cheio de informações. Elas estão um pouco fora de ordem, assim, misturadinhas, que é justamente o que acontece com a gente na vida real, né? E aí vocês vão organizar isso aqui. O impresso de coleta de dados da internação atual, a prescrição médica do dia, que ela é atual dela na unidade de internação, o anexo de como ela chegou no pronto-socorro, quais foram os exames que foram coletados, e inclusive tem aqui uma gasometria, tá? Para vocês darem uma olhadinha, perfil renal, perfil hepático. Os exames coletados na unidade de internação, que aí é um pouco mais leve, é mais o hemograma e eletrólitos, tá? Glicose, urina. A descrição do caso clínico, né, que está aqui para vocês analisarem e olharem o tempo todo que vocês quiserem e questionar qualquer dúvida. Os exames de imagem, que inclui, né, a tomo, o raio-x de pulmão e o eletro, só para constar aqui para vocês. E só, né? Então, são todos os materiais, esse aqui está repetido, que vocês precisam para fazer o trabalho. Vocês vão organizar essas informações naqueles impressos e aí depois fazer a transcrição deles naquele formato de ABNT digitalizado para mandar para a gente.
Essa parte aqui, que é a última do impresso de internação atual, é o plano educativo, né? Que vocês vão gravar um videozinho de 5 minutinhos, apresentando só essa parte. Não precisa contar a história toda, vocês só precisam falar o que ela precisa fazer, o que você precisa ensinar para ela e por que isso precisa acontecer para restabelecer a saúde dela e prevenir complicações. Tudo bem, gente? Nossa, eu falei pra caramba. Falei rápido. Querem perguntar alguma coisa? Digam agora ou digam segunda-feira, tá? Não precisa se calar para sempre, não. Digam o que vocês querem saber. Deu para entender o que é para fazer? Pelo menos a gente sabe que coronavírus ela não tem. Hã? A hora que eu entrei, você já tinha começado. Esses impressos estão fixados aonde? Estão todos na unidade 4.2, em pré-aula. Tá tudo lá, Vi. São 4 anexos, o caso clínico e mais 2 impressos que vocês vão usar para coletar os dados. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom? Eu já coloquei lá, coloquei ontem à noite. Aí vocês já podem olhar. Se alguém tiver com problema para acessar, me sinaliza, Paty, que aí eu mando para você por e-mail, você dispara por e-mail para o pessoal, tá bom? O importante é realmente saber que tá tudo lá disponível. Você quer falar alguma coisa? Oi. Qual é o prazo de entrega desse trabalho? Então, vocês vão começar a fazer agora, né? A Dani tá fazendo aula com vocês na quinta-feira de cardio, acho que ela tem mais uma quinta de cardio, depois tem mais uma quinta de onco. Então, a gente tem aí duas segundas-feiras. Tem que ser antes da prova, né? Eu vou conferir com a Dani qual que é a data da prova. Vocês sabem direitinho a data da prova? Ou não? Porque eu não tenho aqui. Eu lembro que ela me mandou... tem que ser, pelo menos, a entrega tem que ser antes da prova, tá? Então, assim que... No primeiro calendário do ano, acho que a prova começaria na primeira semana entre a semana do dia 12 e o dia 19 de junho. Mas aí, agora, com essa situação de pandemia, aí eu não sei como que ficou. Entendi. Então, a gente deixa para a data mais distante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com a Dan para a gente já ver qual que é esse prazo, e aí na quinta-feira ela já passa para vocês. Pode ser? Já confirmo. A gente vai fazer um trabalho por semana? É isso? Não, meu bem. Só um trabalho. Não, é um trabalho só. É só um trabalho. Ela está mostrando cada aula como fazer o trabalho. Entendi. Eu estou desesperada com esse trabalho. É um trabalho, e como ele é um trabalho bem detalhado, vai valer para vocês para 2 disciplinas, vai valer para essa disciplina e vai valer para seminário integrador. Então, vocês precisam fazer com atenção, principalmente quem está nas 2 disciplinas, né? E por isso a gente está dando esses prazos. Hoje eu expliquei, a aula passada a gente falou sobre raciocínio clínico, sobre a importância da gente alinhar os dados e ter toda a noção, né, do que está acontecendo com o paciente, amarrar o que a gente está aprendendo na patologia com o que a gente pode ver de sinais, do que o paciente tem de história. Então a intenção desse tracer é isso. O que vocês vão fazer? Vão pegar toda essa história, vão pegar esses impressos, tentar extrair dali tudo que for importante, pegar o que a gente estudou aí de neuro, né, de pneumo, de vascular, tudo que a gente passou na disciplina até agora e ver o que faz sentido, o que está dando para suspeitar que essa paciente tem e o que dá para a gente fazer. Então, assim, se vocês seguirem o roteiro direitinho, vai ser uma coisa muito mais legal, porque vocês vão conseguir ver o desenho todo do caso. E aí, para não receber esse caso aí escrito à mão, porque a gente já está num sistema que não é para ser mais amador, a gente não pode ficar fazendo trabalho mais assim, de tipo rascunho para entregar. A gente não tem como apresentar, porque o ideal seria a gente fazer apresentações, mas a sala também, se a gente fizesse apresentação por aqui, ia ser uma coisa ruim, porque é o mesmo caso para todo mundo, né? Então, vocês vão fazer a transcrição dessas informações no trabalho digitado pela BNT. Então, vocês podem utilizar cada coluna daquela como se fosse um tópico. Então, vocês vão abrir o trabalho, fazer uma breve introdução falando do caso, aquilo que chamou a atenção. Quem quiser, pega o caso, bota lá. E aí, depois, embaixo, vocês já vão conseguir começar a discorrer
essa organização desses dados dentro desse raciocínio. Por que é importante falar que ela tem uma pessoa em casa que depende dela? Onde que eu vou entrar com essa informação? É importante ou não é importante? Depois que ela foi embora, isso tem interferência ou não tem interferência? Né? O que ela come. Então, assim, vocês vão pegar todas as informações que tem ali, né, que é uma história rica em informações, e tentar raciocinar de uma forma lógica e clínica em cima de um processo de recuperação completo, tá? Então, por isso que precisa, como é para 2 disciplinas, a gente achou que realmente precisa ter um teor mais científico e ter uma apresentação mais com cara de faculdade, né? Então, a gente vai pedir para que vocês façam isso e mandem para a gente na apresentação digitada pelas norminhas aí da BNT. Citou alguma coisa da patologia, falou de uma medicação, coloca de onde que você tirou isso, tá? Qual foi a referência que você usou para falar dessa patologia? Né? Cuidado com coisas que vocês pegam na internet, informações de blogs, etc. Pode usar e deve usar as fontes de internet, mas tomem cuidado, né, com a fonte que vocês vão usar. Vejam se é uma fonte confiável, se é um artigo recente, não vão pegar coisa antiga, coisa de blog, tá? Porque tem muita coisa que tem uma linguagem muito popular, muito, assim, não científica, sabe? Que às vezes dão informações equivocadas. Tentem procurar, se vocês precisarem, né, desse respaldo, referências que realmente te deem suporte para aquela informação que você está colocando, tá bom? Ai, meu filho, gente, a gente tá cantando para vocês, que ele tá lá no quarto dele, berrando com os bonecos. Diga, quem me chamou agora? É a Dai. Eu tô tentando imprimir os impressos, tá dando que não foi possível carregar esta página. Será que é só o meu? Tem mais alguém fazendo isso? Do qual deles? Os dois. Nenhum dos dois impressos eu tô conseguindo. Tem um monte, Dai. Não sei, para mim aqui apareceu postado normal, eles estão em PDF. Qualquer coisa, eu já mando pro e-mail da Paty e aí ela dispara para vocês, tá bem? Mas era importante. Eu já mando já, tá, Pá? E aí fica de respaldo aí para quem não conseguir, mas tentem acessar pelo AVA, porque vocês são monitorados quanto a isso também, né? Então, já entrem por lá e tentem baixar por lá. Se não conseguir, eu já deixo com a Paty, aí ela já manda para vocês. Comecem já, não deixem isso para depois, tá? Vão fazendo aos poucos, pega um dia para vocês só extraírem o caso, né? Para ler direitinho em voz alta, já vai grifando, faz na mão, gente, porque daí vocês já vão grifando o que é importante, já vai destacando aquela informação que você achou que vale a pena, vai dar para usar ela em outro lugar ou não, ela é uma informação que vai ficar aqui, mas para esse caso em específico não vou usar. Tá? É isso que é o raciocínio, não é tudo que de repente a gente vai fazer uma intervenção, mas só de você olhar para aquilo, você treina o seu cérebro para não achar que aquilo ali é uma coisa que não tem importância. Pode ser que seja um detalhe que está fazendo falta e está fazendo toda a diferença na conduta e na recuperação do paciente, tá? Que mais? Digam. Que mais vocês querem de mim? Sem fazer voodoo? Se vocês fizerem voodoo de mim, eu vou sentir. Falei pra Dani, falei, Dani do céu, o povo vai fazer voodoo de nós. Mas vocês vão gostar do resultado final. Dependendo de como ficar, a gente até tem propostas indecentes para vocês, pra gente publicar. Porque é bem bacana esse trabalho. Vocês vão ver que vai fazer diferença. Tudo bem, gente? Ninguém mais quer falar nada? Não. Sim, não, talvez. Acho que o povo vai falar na segunda-feira, que tá todo mundo em choque. Estou em choque? Não, não falei não. Ó, peço que vocês façam uma coisa, tá? Eticamente falando. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer queixa, é para mim e para Dani, tá bem? Isso a gente está dando um trabalho assim para vocês, porque a gente sabe que vocês têm potencial para isso. E isso vai fazer a diferença para vocês aí na formação. A gente já não pensou em ficar sobrecarregando vocês com trabalhinhos a cada vez que encontra, né? Tem um monte de professor dando um monte de trabalho a cada encontro, a cada semana.
E a gente já pensou em não sobrecarregar vocês desse tipo de trabalho, para justamente fazer uma coisa que dá para vocês construírem com consulta, dedicando atenção, usando todo o material que a gente abordou na disciplina e ainda com umas 2 ou 3 aulas de apoio, porque aí, gente, na outra segunda-feira, eu vou estar aqui, a gente entra aqui de novo e discorre sobre o que vocês já começaram a construir, tá bom? O que apareceu de dúvida, o que não apareceu, pontos que vocês precisam de ajuda, tá? E aí vocês já vão ter uma intimidade maior com o caso, a gente já consegue analisar direitinho algumas coisas que são importantes. Então, tipo, Beth, estou vendo aqui que eu preciso um resultado de exame X aqui, preciso analisar isso. Se eu falar para vocês, olha, isso aqui, por caso dela, não é relevante, deixa lá de observação, foi um achado, né? Mas não precisa colocar, não precisa justificar. Então, aí eu consigo ir orientando vocês, mas já refinando algo que vocês tenham começado. Então, na segunda-feira que vem, vocês já precisam ter começado alguma coisa, tá bom? E aí vocês vêm para cá, a gente se encontra para eu estar totalmente à disposição. A gente acredita que essa primeira semana seja suficiente para vocês já desenharem todo o trabalho. Porque se vocês se sentarem com atenção plena, por aqui, sei lá, por umas 2 horas, vocês conseguem extrair tudo do caso, né? E já conseguem levantar as dúvidas e só vai ficar faltando aprofundar aqueles pontos. O que eu tenho que fazer nas medicações, o que eu tenho que olhar da fisiopatologia, e aí vocês vão elaborando aos poucos, tá bom? Mas vocês têm tempo, vai dar tempo tranquilamente, e vai ficar uma coisa super linda, vai ficar um trabalho super bonito, tá bom? Tomem cuidado de não, de fazerem, se quiserem fazer juntas, se apoiarem, mas tentem desenvolver cada um o seu raciocínio, a sua forma de escrita, porque se a gente vê que tem 2 trabalhos iguais, idênticos, copiados com as mesmas linguagens, gente, a gente vai cancelar ambos, tá? A gente tem que ter a ética acima de tudo, se ajudar sim, só que eu nem posso aceitar 2 trabalhos iguais, porque é plágio, tá? O que a gente chama de plágio, 2 trabalhos exatamente iguais, a gente vai ter que desconsiderar, ou então chamar pelo menos as pessoas para conversar. Porque a gente entende que mesmo numa lógica de raciocínio, cada um tem uma forma de abordar, cada um tem uma forma de escrever, e as condutas, as orientações, né, um jeito de fazer. Então, pensem em todo o cenário, processem aos poucos, não xinguem as professoras, porque a gente só quer o bem de vocês. E qualquer coisa, Paty, você vai me canalizando aqui, tá bem? Eu vou mandar os e-mails, os documentos para vocês agora, tá bom? Alguém mais? Acho que não. Não, Fê? Tá bom. Então, fiquem com Deus. Por hoje era só. Já dei um choque elétrico, né? Tá todo mundo em trauma. Deu mesmo. Ninguém fala comigo, gente. Fala comigo. Meu Deus, ai, cabeça tá coçando. Cadê a Débora? Débora, fala comigo, Débora. Débora, Diogo, vocês estão tão quietos. A Josi nem falou nada. Tranquilo, Pro. Ah, Di, obrigada, tá vendo? O Diogo falou que tá tranquilo, gente. Então tá tranquilo. Peçam ajuda, tá bom? Diogo é o máximo. Diogo é o máximo. Então, ó, faz o Diogo fazer uma mentoria para vocês aí, ó. Vocês fazem uns grupos de estudo, show de bola para vocês crescerem, vocês vão ver. Vai ser muito legal. Eu fico à disposição. Oi? Ô, Pro, Que bom saber que o Diogo tá tranquilo. A gente vai procurar ele. Gente, obrigada, viu? Fiquem com Deus, cuidem-se e eu fico à disposição, tá bem? Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tenha bom dia. Tchau, bom dia. Bom dia. Boa semana. Obrigada, linda, para você também.